Está começando agora o nosso Com ListaCast e hoje falaremos sobre tecnologia e principalmente com um licitante que aprendeu na prática, né, Antônio? Durante 20 anos ali de experiência, né? E hoje vem aqui compartilhar o seu conhecimento, não é verdade? Exatamente, é algo que a gente valoriza muito, que são as pessoas que trazem a prática, não só a teoria, mas também a prática, né? Tem um ditado que diz que na prática a teoria é outra, então trazer essa vivência é muito importante. Inclusive, Bruno, temos uma novidade nesse episódio, né? Temos sim, porque assim, ó, a todos os licitantes que queiram compartilhar a sua experiência, né? Boa. Ali no front, né? E você que se sente à vontade em frente às câmeras, em frente ao microfone e tem disponibilidade para vir a São Paulo, principalmente, você pode mandar a sua história, a gente vai avaliar aqui para que você possa ter oportunidade, quem sabe, de vir aqui e também compartilhar, contar com a gente aqui e também dar dicas a todos os licitantes do Brasil. Então fique à vontade, o e-mail pode mandar ali, comlistacast@comlistação.com.br. Então, é um e-mail para que você mande ali a sua história, mande também as questões que você acha importante serem abordadas ali para todos os licitantes, ou seja, quais são as dicas que você entende que cada licitante deve receber e é aquilo que você pode contribuir a esse mercado, a essa comunidade de licitantes, não é verdade? Exato, olha que oportunidade boa, né, Bruno? Com certeza. E eu quero ir para a nossa produção ela está ali a postos ali para apresentar o nosso querido e ilustre convidado, que também é cliente do Com Licitação. Estamos aqui, galera, hoje com Marcos Paulo de Oliveira. Ele é CEO da Academy Brasil e MPX Brasil. São 20 anos de atuação na área de tecnologia. No Instagram, @MPX Brasil e @Academy Brasil Oficial. No YouTube, MPX Brasil. Ele também tem o site mpxbrasil.com.br. Marcos, ele está no livro, né, de Ação Pioneira, Desbravadores de Ontem e Hoje, com a escritora Maria da Paz Sabino, contando sua história junto com outros 30 pioneiros de Sinop, no Mato Grosso. Muito bem, e hoje falaremos sobre as dificuldades de um licitante na área de tecnologia em um Brasil continental. E ele que veio do Mato Grosso, né, que já é um estado continental, ele tem bastante experiência para isso. Então, bem-vindo, Marcos. Tudo bem com você? Obrigado, bom dia a todos vocês. É uma experiência diferente para mim, né? Participar de um programa como esse. Eu estou muito feliz em poder contribuir. Realmente, o que a gente vai abordar aqui hoje na área de tecnologia voltada para licitações é um tema ainda bem, vamos dizer assim, não está bem divulgado ainda no Brasil inteiro, encontra muitas dificuldades. Eu agradeço poder compartilhar a minha história desses 20 anos aí, por esse Brasil afora. Que maravilha. Legal, massa. A gente tem 2 livros aqui na frente, Ação Pioneira, né, e tem aqui a questão do fator Mato Grosso, né, que é de Sinop. Poderia comentar para a gente o que seria? Primeiro, o livro que fala da cidade de Sinop, da região de Sinop, é um livro que foi produzido bem recentemente, que fala sobre a potência que é hoje Sinop e região. O Mato Grosso é muito grande. E ele acabou se dividindo em regiões potencialmente produtivas. Sinop, especialmente, é uma cidade que tem um polo comercial muito grande, é uma cidade prestadora de serviço, tem 48 anos de emancipação, e ela se tornou a cidade que mais cresce no Brasil. São 10% ao ano, né? Isso está bem evidente. É uma cidade que não tem 50 anos e já tem 250 mil habitantes aproximadamente. E em volta tem quase 50 municípios que consomem produtos e serviços da cidade de Sinop. Ela é conhecida como a capital do Nortão, e eu trouxe esse livro que fala de todas as potências, de todas as riquezas, de toda a geração de emprego e de renda que está acontecendo no Mato Grosso. O Mato Grosso é sim um estado continental, mas é um estado hoje de muita oportunidade. Hoje as pessoas que têm qualificação, que têm vontade de crescer, que têm vontade de evoluir dentro de um trabalho sério, conseguem expandir no Mato Grosso, em Sinop. E o livro eu fui premiado, uma surpresa muito grande para mim. Eu estou em Sinop há 25 anos, aproximadamente. Eu vim para jogar futebol, na verdade, e acabei que entrando para o ramo da tecnologia. Foram selecionados 32 pioneiros nesse livro pela escritora Maria da Paz. Eu fui um dos escolhidos para contar a minha história de vida, de trabalho, de perseverança. Ela achou que era importante. E esse livro, ele acabou que
A minha participação virou, então, uma palestra, que dessa palestra virou uma ação social, um trabalho social que eu faço hoje no Estado, para as crianças do ensino médio, de 12 a 17 anos, falando para eles sobre a experiência que eu tive na minha vida, falamos sobre empreendedorismo e, principalmente, abordando temas de tecnologia, abrindo a mente, abrindo os olhos das crianças para usar a internet a seu favor. Hoje, a internet, as crianças perdem muito tempo, e tem um dado estatístico de quase 6 horas por dia olhando porcaria. Então, eu, com o meu trabalho de formiguinha, mostro na minha palestra, além da minha experiência, ambientes na internet em que podem fazer com que as crianças se capacitem gratuitamente. Então, tem lá curso de programação, tem curso de inglês, tem curso de culinária, tem curso de várias coisas gratuitamente e que pode ser o pontapé inicial para a mudança de vida. Eu só faço essas palestras para crianças de escolas municipais e estaduais, porque as maiores vitórias que nós tivemos dentro da nossa empresa com profissionais foram extraídos das regiões periféricas. Então, me surpreendeu muito ao longo do tempo que essas crianças que estão aí nas regiões que não são atendidas, vamos dizer assim, não são alcançadas pelo governo, elas têm potenciais incríveis. Então, eu me orgulho, por exemplo, de ter sido o pioneiro também em colocar a primeira programadora do estado de Mato Grosso. Então, era uma lenda, era um preconceito em que mulher não poderia trabalhar com programação, né, web lá na época, falando de 2002, 2001, isso. E hoje, hoje nós temos, acho que 10 meninas na empresa que são programadoras e que vieram das regiões mais periféricas. Então, acaba que se tornando um trabalho social voltado para abrir os olhos e também mostrar o lado bom da internet, que tem lado bom na internet. Então, é isso que a gente faz. E eu fico muito feliz de poder participar e divulgar esse trabalho voluntariamente. Ao longo aqui da entrevista, você vai entender um pouco mais por quê, porque é o porquê da minha história. Quando você recebe ajuda, você automaticamente vai doar um pouco daquilo que você recebeu. Então, é isso que eu estou fazendo hoje. E é por isso de ter sido escolhido dentro desses 32 pioneiros da cidade. Que maravilha, que maravilha. Massa muito demais. Bom, né? Porque a área de tecnologia, a gente vai falar isso na parte de licitação também, também é carente, né? Sim, de conhecimento, de pessoas qualificadas, assim como em todo o Brasil, em todas as áreas, né? Então, Perfeito. Por isso a necessidade ali de você contribuir também de formar pessoas, né? Então, esse trabalho que você mencionou e que faz muito sentido, porque falta oportunidade para muita gente, porém, se você entra com uma capacitação ali focada e também como uma referência para essa criançada que não tem hoje no Brasil, infelizmente a gente tem poucas referências, né, para seguir. Então, poucas boas boas né? referências e assim, admiro mesmo esse trabalho, parabéns, é muito bacana mesmo, né, Antônio? Você sabe que a gente instituiu na empresa, desde lá no começo, de contratar por perfil e não por conhecimento. Boa. O conhecimento você passa, né? Quando você estabelece um perfil, fica mais fácil de você identificar. Então, o conhecimento que você passa para a pessoa que está dentro do perfil que você escolheu, você consegue deslanchar. Eu tenho exemplos claros disso hoje. Pessoas que estão comigo há 15 anos, 10 anos, 8 anos, que estão lá comigo. A primeira programadora que trabalhou comigo hoje, trabalha numa empresa mundial como programadora. Então, assim, eu fico feliz por isso. Quando você escolhe por perfil e não por conhecimento, você agrega valor. E é isso que a gente tem feito. Já é algo pro empreendedorismo aí, né? Para todo mundo que busca ali um currículo, na verdade, é o perfil, né? E também tem que estar alinhado com o propósito, né, Marcos? Não tenha dúvida. O propósito é fundamental. Dentro das nossas perspectivas de trabalho, da nossa linha de raciocínio, do que é bom ter na área de tecnologia, no próprio slogan da minha empresa fala, ouvir e entender para atender. Boa. É isso que a gente faz. Eu primeiro ouço, para depois entender e aí sim atender. Né? Então, a gente segue essa filosofia de trabalho, que aí você consegue deslanchar. Prova disso é que uma empresa como a nossa, que nasceu em Sinop, atende hoje mais de 600 municípios no país. Legal. E aí eu continuo com um servidor formado na base, lá em Sinop. Então, as pessoas às vezes se assustam, porque acham que nós somos os grandes centros. Existe essa lenda de que as pessoas competentes estão nos grandes centros. Não estão só nos grandes centros. Né? Nas boas partes do Brasil, nos extremos do Brasil, tem gente boa demais. E é isso que nós estamos buscando ao longo do tempo. E olha o Nortão, né? O Nortão do Mato Grosso. E olha que interessante isso que ele trouxe. Veja, todo mundo fala, mas as grandes mentes estão nos grandes centros. Mas por que
todo mundo fala isso? Porque saem de todas as regiões e procuram nos grandes centros oportunidades. Por isso que talvez exista essa visão de que nos grandes centros é que você vai encontrar as mentes brilhantes. E de repente tem alguém com a visão, com a percepção de falar assim, poxa, eu poderia, por exemplo, no caso do Marcos, eu poderia colocar minha empresa na capital, mas não, eu vou colocar ela aqui, trazer essa população que está aqui próximo, trazer para esta realidade dessas pessoas algo que possa fazer elas evoluírem, elas crescerem, elas ascenderem, tanto profissionalmente quanto social, como pessoal, enfim. Então é algo que agrega muito. Eu fico muito feliz de ver que temos iniciativas no nosso país inteiro de fazer isso, né? De criar talvez não seja a melhor expressão, mas transformar verdadeiros cidadãos, né? Transformar as pessoas em cidadãos. Você sabe que depois lá no site da empresa, vocês observam lá na história que tudo que nós conseguimos, que nós temos prêmio nacional, foi conquistado com essas pessoas que estavam no interior do país. E um outro dado importante é que a maioria das pessoas que se destacam nos grandes centros começaram no interior. Né? Só que algumas esquecem de falar sobre isso, outras preferem não falar sobre isso. Eu prefiro fomentar o interior do país. Então, prova disso que, por exemplo, agora a empresa está abrindo um braço no Nordeste, que vai atender Sergipe, Alagoas, Pernambuco e a Paraíba, focado em capacitar jovens daquela região para trabalhar com tecnologia da informação, que é o futuro. Então, a gente tem feito isso. Eu quero garimpar mesmo, porque foi nesses garimpos que eu encontrei pessoas brilhantes e que tocam, que fomentam a empresa hoje. Eu até disse numa reunião recente que eu fiz lá, com os meus colaboradores, que eu sou o único com cabeça branca que está na empresa. Está na hora de outras pessoas virem mais jovens e trazer ideias mais jovens. Né? O meu papel está sendo cumprido de garimpar, mas eles que vão prosseguir. Né? E a tecnologia voltada, por exemplo, para a minha área, que é atender órgão público, ela tem que fazer o cumprimento legal. Então, a nossa área é cumprir a legislação, aplicando ela na internet e facilitando o acesso das pessoas. Então, isso você fomenta muita coisa. E a pandemia só estimulou isso, inclusive. Sim. Né? Então, a área que mais cresceu, foi quase 68% no Brasil, foi a tecnologia na época da pandemia. Então, muita gente se capacitou online porque não tinha o que fazer e acabou entrando no mercado de trabalho porque não tinha o que fazer em casa e foi buscar o lado bom da internet, o lado bom das coisas que tem. E é isso que a gente tem feito também por aí. Né? Então, a tecnologia... Hoje, o Brasil acho que é o 4º ou 5º país no mundo que tem mais profissionais de tecnologia gabaritados para poder prestar qualquer tipo de serviço. Então, é importante que se ressalte esse trabalho também de tecnologia, que nós somos referências em muitas áreas. E muitas dessas referências partiu de pessoas que vieram do interior do país. É isso que a gente faz. Com certeza. Legal, todo mundo está presente aqui é do interior, né? Eu acredito que sim. Eu, por exemplo, sou do interior. Eu também. Marcos, como que surgiu? Porque, assim, é natural que o empresário hoje, ele primeiro se consolide na área privada, em vender para a área privada, e depois que ele se consolidou, ele começa ali a licitar, né, para a área pública. Então, que é uma outra vertente, é um outro formato de venda. Como que começou isso e por que começou? Como que foi esse início? Vamos lá. Antes de ter a nomenclatura que tem hoje a nossa empresa, nós trabalhávamos na área privada. A gente só atendia a área privada. Nos primeiros 3, 4 anos de empresa, foram só atendendo a área privada. E quando surgiu a lei de responsabilidade fiscal, nos anos 2000, eu comecei a estudar a lei propriamente dita e comecei a desenhar mesmo, num papel, o que era possível fazer daquela lei e ir para a internet. Demorou 3 anos, aproximadamente, para que eu pudesse formatar a ideia e, então, buscaram o primeiro órgão público para falar sobre o trabalho na internet e que nós tínhamos algumas ideias para poder aplicar e facilitar a vida das pessoas. Então, eu estive, inclusive, o primeiro município que eu visitei é cliente nosso até hoje, que é a Câmara Municipal de Cláudia, no interior do Mato Grosso. Foi lá que eu estive falando sobre o trabalho na internet. E aí a gente, então, identificou 2 situações. Primeiro que a lei de responsabilidade fiscal, a intenção dela era muito boa, né, de fomentar realmente o equilíbrio do tratamento do gestor com o dinheiro público.
E a segunda situação é que foi legal, é que a gente poderia transformar aquilo, sim, em serviço para a internet e mostrar para a população de maneira mais ampla o que era um trabalho do serviço público, que até então você tinha ideia, mas as pessoas não acompanhavam. E aí, só que aí veio a primeira barreira, a licitação. Eu até então, eu vendia para o empresário assinava um cheque, me entregava e eu fazia o serviço. E aí eu não estudei sobre isso. Eu estudei como fazer o trabalho para a internet, mas não estudei como aplicar ele propriamente no órgão. E aí eu fui orientado por essa pessoa, olha, aqui é só por licitação. Mas o que é licitação? Aí eu fui pesquisar o que era licitação. E aí eu entendi, e aí então nós iniciamos o trabalho de fazer uma licitação, porque na época o valor de dispensa era muito baixo, eu nem sabia ainda o que era dispensa, e a gente então foi fazer a licitação. Você imagina, nos inícios dos anos 2000, no interior do Mato Grosso, a cidade de Cláudia, acho que tinha 3, 4 mil habitantes, é uma cidade que tinha acesso só por terra, e o Mato Grosso, para quem não sabe, para quem não conhece, ele tem 2 estações, seca e chuva. Então, agora, por exemplo, está chovendo e chove 100 milímetros por dia fácil. Caramba. Então, eu tinha que andar 100 quilômetros de estrada de terra ou de lama para participar da licitação. E aí a gente foi estudar a licitação também. Foi aí, então, o primeiro contato com licitação. Né? Até juntou o nome aí da empresa de vocês. Mas, assim, eu fui estudar e aí, então, nós fizemos. E olha que incrível. Na primeira licitação que teve nesse município, foram 8 pessoas participar. Caraca! Só que aí, veja só, foram 8 empresas participar, sendo que 5 delas não tinham o KNAI correto para poder participar. E estou falando de 2002, 2003. E até hoje tem empresas que participam com KNAI que não é pertinente à área. A gente vai abordar isso aqui depois. E aí foram desclassificadas. Eu nem sabia que podia ser desclassificado. Né? Eu ainda estava aprendendo. E aí a gente conseguiu, com o menor preço na época, entrar nesse primeiro município. Então, assim, a experiência abriu outras portas, outras visões. Depois que eu saí com a licitação vencida nesse município, eu abri os olhos um pouco mais e fui tentar convencer o meu sócio, até então, a ir para a área pública. Porque eu identifiquei na lei, por exemplo, que o cumprimento legal da legislação era uma obrigação e que o município ele deveria ter os produtos baseado no cumprimento da legislação. Então, ele era meio que impositivo. E foi aí que a gente teve a ideia, porque, assim, na área privada, eu faço um trabalho para você, mesmo que ele tenha a mesma atividade que a sua, ele quer outra coisa. Na área pública não é assim. Na área pública, primeiro é o cumprimento legal. E a lei é para todo mundo. Então, aí você consegue escalar. Na área privada, você não consegue escalar. E aí as ideias vão melhorando, né? Eu comecei, então, a estudar mais profundamente a legislação para poder aplicar isso. Né? Aí eu vi que uma Câmara Municipal, por exemplo, fazia sessões semanalmente com os vereadores. E aí eu tive a ideia, falei, eu podia transmitir isso para a internet, né? Eu fui estudar como fazer isso, se era possível fazer isso. Era possível. Aí nós fomos a primeira empresa a transmitir no Estado uma sessão ordinária em áudio, em vídeo, via internet na Câmara Municipal. Então aí as coisas começaram a evoluir, né, sobre esse tema de tecnologia. E a gente lá, naquela época, já encontrava dificuldade do entendimento dos pregoeiros em relação a como fazer um termo de referência, como fazer um edital, e por aí foi. Então, assim, a área pública, na tecnologia, ela sofre até hoje as suas consequências. Né? Ainda é um pouco difícil. Mas o primeiro passo que a gente deu foi esse, com a Câmara Municipal de Cláudia. E foi bem legal. E está com a gente até hoje, graças a Deus. Antônio, eu quero te fazer uma pergunta, porque esse procedimento que o Marcos ele fez, porque é muito legal que hoje na nova lei se fala disso também, porém ainda para muita gente não está claro. Eu gostaria que você esclarecesse, porque assim, ele identificou uma necessidade, tá? Apresentou uma solução para o órgão público que até então não sabia que tinha aquilo, né? Então é algo novo, né? Uma inovação. E a partir disso, o órgão público ele entendeu que era necessário, fez ali o procedimento, né? Fez todo o rito, né? Para poder comprar, que é a licitação. E aí sim abriu a sessão pública para poder participar e tudo mais. E o Marcos foi lá, participou e venceu. Diante de outros concorrentes também. Então, hoje, eu sou um licitante. Eu
entendi que a prefeitura ela tem uma necessidade. Eu tenho como suprir, ou eu tenho uma ideia de como suprir, um projeto para suprir. Como que eu devo apresentar isso? Ou eu devo esperar a prefeitura ter a ideia, o insight, ou eu já posso propor? Como que funciona isso? Não, pode ser proposto, sim, não tem problema de você propor. Claro, você tem que demonstrar ali a viabilidade e tudo mais. E o órgão público, ele pode fazer, que hoje já tem na nova lei, um PMI, por exemplo, um procedimento de manifestação de interesse. Então, ele abre o PMI e aí você apresenta aquela mesma solução que você já tinha apresentado. E outras empresas também podem se atentar a isso e apresentar as soluções. O que se fazia no passado era o que eles chamam de chamamento público, que era mais ou menos igual. Então você apresentava a ideia, em alguns casos ele fala, tá, legal, então eu vou fazer um chamamento público, você me traz formalmente essa sua ideia. E aí a gente traz isso para dentro do órgão público e transforma isso em uma eventual e possível licitação. Então, veja, você pode apresentar sim, não tem problema nenhum. É até benéfico fazer isso, você pode transformar ali aquela sociedade que está inserida ali dentro daquele contexto. E aí o órgão público tem esse dispositivo auxiliar agora dentro da lei, que é o procedimento de manifestação de interesse. Dependendo da complexidade, ele pode até analisar e dizer assim, olha, talvez isso daqui daria para a gente fazer um diálogo competitivo, por que não? E, de repente, aquilo se transforma em um diálogo competitivo. Ou fazer um debate, e aí ele vai fazer um chamamento aos moldes antigo para que se faça ali, transforme as ideias e tudo mais. Então, veja, se você tem uma ideia inovadora, e a gente já até tratou sobre isso em um episódio com o Eduardo Araújo, a questão das startups e tudo mais, então dá sim para você trazer inovação para órgãos públicos. E veja que interessante, não necessariamente é só do executivo. Porque, às vezes, quando a gente fala de órgão público, as pessoas pensam no executivo. Quem é o executivo? Prefeitura, governo do estado, governo federal. Então, pode ser no legislativo. Então, câmaras de deputados, autarquias, consórcios e por aí vai. Órgão público é geral. Tudo isso, tudo que envolve o poder público, você pode apresentar soluções e isso pode ser transformado em um futuro produto ou serviço em prol da população, da comunidade e tudo mais. Você sabe que ele falou uma coisa importante sobre o chamamento público. Na época, o meu entendimento já era de que o chamamento público não era só para grandes obras ou para grandes intervenções na cidade. E eu levei o chamamento público para os municípios pequenos do Mato Grosso justamente para a minha área. Eu falei, olha, vocês não sabem o que vocês precisam, vocês não sabem o que vocês querem, tal, ou têm ideia do que vocês precisam, faz um chamamento público. Perfeito. Transforma isso. Mas o chamamento público é só para obra de saneamento, de infraestrutura. Não. Vocês podem fazer chamamento público para qualquer atividade que seja de interesse público. Então, transformar os serviços que são braçais em serviços de tecnologia para o município, facilitando o acesso ao cidadão, é o interesse público. Faz o chamamento. Então, aconteceu muitos chamamentos públicos baseados nessa situação de... Eu andava com a lei embaixo do braço e falava, tá vendo aqui não fala que é só para obra de infraestrutura, mas muitos gestores entendiam, e entendem alguns até hoje, de que é só para fazer obras, votar orçamento, falar sobre plano diretor, e não é. Então, isso me ajudou bastante na época com esse entendimento que eu levei para os municípios, né? Então, quando se fala em serviços de tecnologia para órgão público, para o poder público em si, existe ainda hoje uma demanda muito grande de trabalhos e que algumas startups estão fazendo também de tecnologia, mas, veja só, existem também algumas necessidades para a aplicação de tecnologia internamente. Né? Então, até pouco tempo atrás, os municípios não sabiam que eles podiam se comunicar via intranet. Então, a gente também levou isso para dentro dos municípios, para você ter o sigilo, o tratamento dos seus dados, isso muito antes da Lei Geral de Proteção de Dados acontecer, muito antes do Marco Civil brasileiro acontecer. Então, a gente já levou, e nós fomos também a primeira empresa a levar a intranet para os municípios, porque os municípios, em cidade pequena, por exemplo, as ramificações das secretarias são em locais extremos, é uma casa aqui, uma casa lá, uma casa aqui, e eles não tinham comunicação, né? Então, a gente conseguiu fazer isso também. E o chamamento público ajudou muito isso. Por um outro lado,
aí ao longo do tempo, agora com a nova legislação, que vem aprimorando. Eu já participei de debate competitivo, né? A gente chama assim lá no Mato Grosso, em que nós fomos escolhidos pela expertise, porque na área de tecnologia tem de tudo, como em todas as áreas. E eu repito, o pregoeiro não é preparado para isso, ele não é técnico. Então a gente vai falar aqui depois que nós precisamos investir. Nós, digo, como prestadores de serviço, eles como poder público, estimular o conhecimento técnico dos profissionais das áreas. E o cara não precisa ter conhecimento técnico só lá na área do TI da prefeitura ou do órgão. Ele precisa repassar os seus conhecimentos técnicos para quem vai, na prática, contratar o serviço. E quem faz isso na prática? O pregoeiro, o setor de licitações. Ele precisa ter um conhecimento mínimo disso, na nossa visão. Então, nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Legal. E, Marcos, eu achei bem legal e eu quero aproveitar aqui, porque você estudou uma lei, a lei de responsabilidade, né, que até então era algo novo, e transformou aquilo em um sistema. Como que foi esse processo? Porque hoje pode surgir aí uma IN nova, um decreto novo, enfim, e alguém pode falar, poxa, isso aqui é uma oportunidade. Como que foi esse processo de olhar uma lei, né, até então cheia de artigos e tudo mais, e transformar em um produto, né? Produto. Como que é esse desenvolvimento? Hoje eu tenho 28 produtos baseados na legislação. Eu vou citar alguns aqui. Nós fomos a primeira empresa no Mato Grosso a colocar um portal transparência no ar. Quando a Lei 131/2009 surgiu, eu li, ela surgiu em maio, em junho já tinha o portal transparência pronto. Depois, mais para frente, veio a Lei de Acesso à Informação, que ela dizia como que a transparência deveria, que documentos e que formato que deveria estar lá dentro. Nós aplicamos também. Depois, mais para frente, veio a Lei da Acessibilidade, que faz com que os daltônicos, os dislexos, os deficientes visuais, não cegos, mas tenham acesso à internet para que possa facilitar para eles. Isso é uma legislação. Nós aplicamos. Aí veio a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós aplicamos. Como é que eu cheguei fazendo isso? Vou contar aqui e vocês vão se surpreender. É simples. Leia, trate aquilo como se fosse para você. O que de legal seria para mim? Eu, como cidadão, consumir do município. O que essa lei pode me facilitar o acesso àquilo? E isso nós fizemos. Na época da pandemia, nós fizemos as aulas online em tempo real, com a participação dos alunos. Nós colocamos tudo lá. Nós fizemos, na época da pandemia, as provas digitais. Como é que você transforma uma prova em que o aluno clica lá para poder escrever se está certo ou se está errado? Como é que você vai garantir, por exemplo, que é o sigilo? Você bota um sistema que consegue monitorar se está sendo ele ou não fazendo aquilo. Então, nós evoluímos isso tanto baseado em pesquisa e leitura. Hoje, nós estamos agora aqui fazendo o trabalho do Serviço de Avaliação de Desempenho. É uma legislação que existe sobre a avaliação de desempenho de servidor público e que serve para que, diariamente, o poder público faça a avaliação funcional de cada um, seja ele em estado probatório ou não, seja ele concursado ou não. Existe hoje um procedimento legal que tem que ser feito internamente pelos gestores, é avaliado em 360 graus, e a gente já foi a primeira empresa a colocar isso no Brasil no ar. Um sistema de gestão de avaliação de desempenho. Então é simples, pegar a legislação, ler, se colocar dentro de usuário daquilo. Então, por exemplo, hoje tem sistemas para você emitir nota fiscal eletrônica, você tem o IPTU, que você pode gerar ele eletronicamente, e por aí vai. Então, assim, Sinop, quando foi gerar o primeiro IPTU online, ela emitia, na época, 80 mil carnês físicos. E ia entregar isso casa a casa. Meu Deus. Então, assim, hoje não tem um carnê. Sinop tem 250 mil hoje habitantes, deve ter lá os seus 180, 150 mil propriedades, e que pegam o IPTU pela internet. Então, assim, olha quanto gerou de economia isso para o município. Na época do Covid, as vacinas, como é que você ia fazer as vacinas se não podia gerar fila? Nós desenvolvemos um sistema em que foi estabelecido mediante métricas, e aí a gente foi estudar na prática. Então, vamos colocar 10 pessoas aqui, vamos chamar um enfermeiro para aplicar a vacina, vamos ver quanto tempo ele leva para aplicar uma vacina em uma pessoa. Aí a gente viu que era em média de 3 a 4 minutos. Nós desenvolvemos um sistema para o município que levava
o agendamento online para as pessoas da casa dela, ela sabia que naquela hora ela ia ser atendida. E isso funcionou. Nós vacinamos, digo município, né? Nós vacinamos 230 mil pessoas em um tempo médio de 1 minuto e meio cada uma. Então, é isso. A pandemia levou você para dentro de casa? Ou fica em casa? Tá bom, não pode ter contato? Então, como nós vamos fazer? Lá no PSF, a pessoa chegava com o seu horário, ela ficava 2 metros de distância. O tempo médio de atendimento é 1 minuto e meio. Então, assim, foi muito importante a vacinação na época do Covid baseada no sistema. Quer ver outra coisa interessante? Quando surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como transformar isso em serviço digital, em serviço online? Muito simples. Quando a pessoa chega lá na recepção da prefeitura, ela vai ser mapeada, ela vai ser cadastrada e ver o que ela precisa. A partir dali, os dados estão dentro do domínio oficial, do poder público, com sigilo, e ela vai ser atendida dentro daquele setor. Aí nós identificamos um outro detalhe. Bom, como é que nós vamos filtrar o setor? Vamos, então, entender como que é a árvore genealógica do município. E a gente entendeu. Então, aí os dados são sigilosos, tratados. Se você vai na saúde, quando você faz o dado já vai para lá. Quando você vai para a educação, já vai para lá. Então, assim, se você entrar no site da Prefeitura de Sinop hoje e clicar lá em Cidade Online, você vai ver o tanto de serviços protegidos estão lá para que as pessoas possam ter acesso a eles. E o mais interessante, como é que a pessoa recebe a resposta depois? Pelo meio que ela se comunicou. Digital, online, sigilosamente. Hoje, nós executamos nos municípios, com exceção da prova física do concurso público, nós fazemos todo o trâmite dele dentro do domínio oficial do município. Então, assim, o cara faz a inscrição, ele anexa documentos, ele faz o recurso, ele gera o boleto, ele paga, tudo é feito por lá, a inscrição dele sai por lá, e ele só vai ter o trabalho de fazer a prova, sem documento físico nenhum, e isso fica armazenado num ambiente seguro, protegido, de acordo com a lei. Em anos anteriores não era assim, tudo era físico. A pessoa tinha que se cadastrar, tinha que ir lá na prefeitura fazer a inscrição dela, preencher manual, e esse dado ia para onde? Então, nós transformamos tudo isso em serviço da internet. De que maneira? Estudando como seria para mim. Então, imagina qualquer serviço público, como seria para mim? Como que eu gostaria que fosse? Então, hoje nós temos, por exemplo, situação de iluminação pública. Você está passando por uma rua hoje, em qualquer município do Brasil, e você vê uma lâmpada queimada, basta você tirar uma foto, enviar pelo seu celular, o sistema reconhece onde você está georreferencialmente, manda para o setor de obras do município, o cara pega a sua localização georreferencial, vai lá e troca a lâmpada. E te manda a resposta por lá. Então, assim, tudo isso é controlado. E aí tem por trás, aí a gente entendeu o quê? Como que o município poderia ser beneficiado, além da economia, com outros recursos. Bom, quando você faz um mapeamento, vou te dar um exemplo aqui da dengue. Quando foi feito as solicitações da dengue no município, quando ele faz a solicitação de terreno baldio, possível foco, o agente de saúde vai lá visitar, ele lança no sistema, o sistema marcou georreferencialmente. Marcando georreferencialmente, ele vai, então, mapear a cidade. Aquele documento, por ser oficial, ele tem valor para que o município possa requerer recursos externos dos órgãos para poder contribuir com os recursos lá, naquela atuação contra a dengue e contra várias endemias. Então, assim, hoje a tecnologia está muito à frente para poder tirar efetivamente o cidadão das filas das prefeituras, que o grande problema do atendimento ao público, né, nos pequenos municípios pelo Brasil, é que às vezes ele não era atendido, porque a informação não era colhida corretamente, porque ele tinha que preencher uma série de requisitos, documentos que às vezes ele nem sabia que tinha, e hoje a internet orienta ele tudo. Então nós fizemos dessa maneira. Então, o caminho, você fez uma pergunta simples, eu respondi ela abrangentemente. O caminho simples é você estudar a legislação. Os municípios, o poder público precisa atender a legislação. Então, atendendo a legislação, o que aquilo pode ser útil para a sociedade? E a partir daí você transformar isso em serviço para a internet. Olha, alguns pontos interessantes. O Marcos foi falando, vai passando um filme na minha cabeça. Né? Quando você falou, o que te leva a criar e tal, e aí ele fala, essa experiência, o que eu espero daquele serviço, daquele produto e tudo mais. E isso nada mais é do que desenhar o design do produto para o consumidor. Então, trazendo isso para a linguagem empresarial ali. E depois, quando você falou a questão das filas, como que eu vou controlar isso? Isso é estudo o nome técnico é estudo de métodos e tempos que você utiliza, né? Isso quem trabalha com produção sabe. Que é para você
metrificar ali, ter métricas de como que eu vou conduzir essas pessoas. Então, isso é muito legal. E olha que interessante como que a tecnologia, ela facilita em todos os aspectos, né? Imagina, você falou, no passado, como que fazia? Ele ia preencher um formulário. Esse formulário, ele estaria... Quem nunca viu um órgão público assim? Aquelas gavetas com aqueles arquivos enormes, e aí o seu nome é Antônio. Aí ele vai procurar AN. Meu Deus. Aí ele vai procurar AN, aí ele acha todos os Antônios dentro da cidade. Imagina uma população, né, 280 mil pessoas, 300 mil pessoas, e você tem que procurar tudo ali. E hoje não, hoje você chega lá e fala, Antônio, digita lá, Antônio o quê? Antônio Ou o CPF dele, já basta o CPF. Ou o CPF. Já basta. Enfim, tem um código ali que ele vai rastrear e ali vai puxar tudo. Então, ali vai ter todas as informações do Antônio. E você pode até agregar mais informações ali. Então, todo o histórico daquele cidadão já está ali. Veja só uma coisa interessante sobre o CPF. O prefeito uma vez me perguntou, um prefeito do município perguntou assim para mim, Marcos, como é que eu vou saber que eu atendi a pessoa? Eu falei, prefeito, CPF boa. é um só. Né? Ele falou assim, tem como eu saber o que eu fiz para essa pessoa? Me abriu outro leque. Então, peraí. Se o CPF é um só, e se o atendimento para essa pessoa vai em todos os setores com aquele CPF, eu vou sincronizar. Hoje tem município, como Paraíso, no Tocantins, por exemplo, em que a pessoa chega na recepção, basta ela dar o CPF dela, e lá no setor que ela vai chegar para ser atendida, ou se ela quer falar com o prefeito vai ter na tela dele tudo que a prefeitura já fez para aquele CPF. Inclusive se ele está em dia ou não com os impostos. Então, assim, é isso. E outra, quando se buscava por ordem alfabética, às vezes a ordem era analfabética, né? E aí estava em local que não era para estar, né? Então, hoje o sistema, a inteligência artificial permite que com ou os 3 primeiros números do CPF, ou com o CPF, e por aí vai, você consegue localizar em tempo real. Olha o tempo que você economiza com isso. Olha o custo que isso diminui, né? E para a cidade pequena, em que o prefeito e as pessoas estão habituadas a ir na porta da prefeitura pedir coisa, teve um prefeito, por exemplo, do município de Nortelândia, que botou um totem na frente da prefeitura, porque não aguentaria, ele não trabalhava. E tinha que atender gente todo dia. As pessoas iam lá falar com ele, pedir... Vou falar cibalena aqui, da minha época, cibalena. Aspirina, por exemplo. E não era com ele que a pessoa tinha que falar. Então, hoje, lá na recepção, se filtra. E quando a pessoa precisa de alguma coisa, efetivamente, do prefeito, é aquilo que eu acabei de dizer aqui. Quando ele vai lá na sala dele, o prefeito fala, não, mas isso aqui já foi feito. Ou então a pessoa não vai falar com o prefeito. Quando ela digita ali, ela fala o que ela precisa, o sistema, olha, você precisa ir no endereço tal, número tal, falar com tal situação, com tal setor. Então, você vai... A tecnologia, ela vai facilitando a vida das pessoas dessa maneira. E é isso que a gente tem feito. Agora, claro, tem demandas que demoram um tempo para construir, né? Então... quando eu disse aqui do primeiro portal de transparência que nós fizemos, a legislação era muito simples. Bastava eu colocar na tela todos os setores da prefeitura para que a pessoa clicasse e tivesse acesso à informação que ela precisava. Era muito simples. Então, a gente colocou isso, mas tem coisas que são bem complexas. Para chegar nesse nível de sistema que eu estou falando, que é o Cidade Online, que a gente tem, a gente passou por tentativa e erro muitas vezes. Né? E aí a gente licitou isso a primeira vez, depois a gente conseguiu fazer uma ata de registro de preço, né, que é importante falar sobre isso depois, que é possível sim ter ata de registro de preço na área de tecnologia, né? Tem muita gente que acha que não é possível. É possível sim ter a ata. Então, assim, a gente foi evoluindo dentro da legislação e fazendo isso. E existem, por exemplo, situações como o sistema de avaliação de desempenho que eu falei aqui, que até hoje nós somos a única empresa que tem isso, que eu consigo fazer por elegibilidade. Então, assim, a legislação é muito ampla, né? Ela não tem nada específico para a tecnologia. Deveria ter. Eu luto para que se tenha uma área específica na nova lei de licitações sobre tecnologia e suas ramificações. Por quê? O TI não é só o cara que monta e desmonta o computador. O TI não é o cara só que sabe desenhar um banner na internet, ou o cara que programa. A TI é muito abrangente. E tem município que tem um cara do TI que o prefeito acha que ele é o gênio. E aí o cara tem que fazer tudo, e não é assim. E você ter um setor de tecnologia dentro do município é muito caro. Então não compensa para o município ter um setor de tecnologia dentro, dependendo da demanda, não compensa contratar. Então, a gente tem lutado para que essa legislação se aplique de maneira mais precisa, né, na área de tecnologia.
Ó, uma coisa que parece simples, Bruno, ele estava falando de ter esse controle. Isso é algo que aconteceu com a gente no município a qual eu sou servidor. O que acontecia? A gente distribui medicamentos, então você tem uns postos de saúde, né, espalhados, né? E aí o que a pessoa fazia? Ela ia em um posto de saúde com a receita, pegava o medicamento, ela tirava a xerox, ia no outro, pegava o mesmo medicamento diversas vezes. E muitas vezes, medicamento controlado e tudo mais. E aí a gente implantou um sistema online, tá? Que aí ele chega e pede o medicamento. Se ele sair dali e em outro Não vai pegar local mais. pedir o medicamento, ele não consegue. E também, medicamento de entrega contínua tem um período. E às vezes o que ele fazia? Por algum motivo, antes do tempo, ele ia pedir mais medicamentos e tudo mais, e você não tinha esse controle. E agora, com o sistema online, você tem controle, a ponto de você saber se aquela pessoa que está indo lá pedir aquele medicamento realmente é cidadão daquele município, porque às vezes a cidade a qual a pessoa reside não fornece. E aí ele vê que na outra cidade fornece, ele fala, não, pego minha carteira do SUS, vou lá, passo por uma consulta, recebo a receita e continuo recebendo, mesmo sem ser morador daquela cidade. Não estou falando que vai negar medicamento para a população, não é isso. Eu estou falando só a questão de controle para você saber. Olha, deste medicamento que só nós fornecemos, exemplo, supondo que só o município fornece, Estado e União não fornece no Ressart. Deste medicamento, X% da população que pega não é nossa população, é de outro lugar que está vindo aqui. Então, como que você consegue isso? Tendo tecnologia da informação, senão fica impossível. Como que você vai controlar? Como que você vai ter métrica? Como que você vai ter parâmetro? E até aqui nós estamos falando do produto pronto servindo a população. Mas por trás disso, nós temos uma série de dados para melhorar os serviços, dar atenção naquilo que realmente faz sentido, investir naquilo que são as verdadeiras demandas e até mesmo ter métrica para eu comparar se isso daqui está sendo bem executado. Como que você sabe? Porque a projeção aqui, os dados estão me mostrando que aqui eu tenho tal resultado. Olha, isso daqui não está funcionando muito bem. Exatamente. Com base nos dados que nós estamos recolhendo. Sem dizer que você pode, inclusive, requerer recurso externo para poder ampliar a atuação. Perfeito. E um outro detalhe que foi identificado ao longo do tempo é que o mesmo sistema que monitora, por exemplo, a situação das endemias dos municípios, é o mesmo que controla a quantidade de tempo em que o agente público está lá fazendo o controle. Então, assim, nós identificamos que o agente demorava, às vezes, 1 hora para ir de um lote para o outro. Por quê? Por que você vai? Ele está na sua casa fazendo o teu controle, ele demora 1 hora para ir na outra. Com o sistema que foi implantado, toda vez que ele fizer uma avaliação, o município faz ações esporádicas, né? Aleatórias, até então fazia. Hoje não faz mais. Alguns municípios que a gente atende não faz mais. Faz baseado nos dados. O agente demorava 1 hora para ir de uma casa para outra. Por que demorava? A gente precisava saber. Hoje não acontece mais isso. Então, hoje tem um outro controle. Hoje, o secretário de saúde controla o agente público que está lá fazendo trabalho. Então, assim, foi estabelecida uma média. Você tem 15 minutos, 10 minutos para atender um lugar. E aí você tem que atender X lotes ou X ambientes por hora. Então, também veio por outro lado. A tecnologia só vai ajudando a fazer tudo isso. E você vai, consequentemente, trazendo economia para o município. E você vai valorizando realmente aquele profissional que quer trabalhar, que quer entregar, que quer fazer, porque tem muita história de servidor público que pegava para fazer um trabalho na rua, como não tinha controle, ele não fazia. Hoje tem controle. Hoje ele é o Big Brother do órgão público, né? Então, quando eu levei isso para alguns municípios aqui, eu não vou contar quais são, porque me pediram um sigilo sobre isso. Os agentes que são monitorados de maneira sigilosa, né? São tratados lá internamente. Mas era uma demanda nesse município, por exemplo, de que eles tinham 17 agentes para controlar um município de 10 mil habitantes e que durante o ano não conseguia fazer. 1 ano, esses caras não conseguiam atender a demanda. Depois que foi implantado o sistema, eles fazem em 1 ano 2 vezes. Então, é importante que se ressalve também isso. A situação da tecnologia, ela faz com que o município também tenha o seu controle, né, de desempenho do servidor, de atuação do servidor. E como é que é feito isso? Como é que se licita isso? Aí o município tem que quebrar a cabeça para poder licitar. Hoje tem vários prefeitos, nessa nova legislação, 21, 24, que já tem muita experiência em tecnologia, isso é muito bom.
Tem muito prefeito novo que veio da área privada e tal, e que entende bem, e isso ajuda. Eu vou dar um spoiler aqui, de um município lá no Tocantins, o Paraíso, no Tocantins, em que o prefeito é genial. Não estou fazendo propaganda dele, não, ele é bom mesmo. E o município vai ultrapassar Palmas já, principalmente em DH, principalmente, e também na área do serviço público. Já faz muito tempo que esse município diminuiu as filas em todos os setores, baseado nas ações da tecnologia. E aí eu não estou falando só do que eu faço por eles. Outras empresas fazem outros serviços de tecnologia que facilitam a vida das pessoas. Ninguém quer perder tempo hoje mais. Ninguém quer ficar 2 horas numa fila hoje. Com certeza. Quem que aguenta ficar 2 horas? Não tem mais isso, gente. 2 horas nos dias atuais é uma eternidade você ficar parado. Então, o mundo está muito rápido, a informação está muito rápida. Então, isso está acontecendo e evoluindo muito na questão da tecnologia nos municípios. E a gente precisa, volto a bater nessa tecla. Eu tive recentemente conversando com o senador sobre isso, e que precisa de mais de 1 milhão de assinaturas para poder implementar uma nova parte na lei, para poder discutir se aquilo é útil ou não para implementar. Por exemplo, estou falando na área de tecnologia, né? Que como não tem um padrão, aparece de tudo a toda hora. E isso é muito ruim. Antes da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas de tecnologia, algumas delas, ficavam com os dados do município retidos. Era comum você contratar uma empresa em que ela tem os dados. Eu vou dar um exemplo aqui. Contrata a minha empresa para fazer, por exemplo, um concurso público. E todos os dados ficavam retidos comigo. E eu entregava se eu quisesse. Ou pedia tanto para entregar. Ou você me deixa aí, que enquanto eu estiver aí, o dado é seu. E isso aconteceu muito. Teve municípios no Mato Grosso em que o prefeito perdeu a eleição, no dia 31, ele levou tudo embora. Levou HD, computador, levou tudo embora e nunca mais se encontrou. E aí teve aí município que estaca zero. Teve município que o setor de licitação tacaram fogo. Pode pesquisar aí, o município de Nova Bandeirantes, no Mato Grosso, meteram fogo na prefeitura. Então, assim, a gente não sabe se foi criminal ou não, mas acontecem coisas extremas. Se você pesquisar aí no Google os casos absurdos em que sumiram com dados dos municípios, você vai encontrar, principalmente na região centro-oeste, norte, nordeste, desaparecer tudo. Hoje já não é mais assim. Teve até, uma vez eu fiz uma brincadeira com o prefeito, falou para mim assim, e se pegar fogo a prefeitura? Falei, prefeito, o que o senhor contratou está em nuvem. Pode pegar fogo aí. Não tem nada aí. O que está aí é o físico, mas o que é físico está digital. Se está digital, está em nuvem. Então, tem muito prefeito que não sabe. Aí, então, de uns 5 anos para cá, começou a se digitalizar os documentos, para que pudessem ser preservados. Então, era muito comum a legislação não ser específica para assumir com dados e documentos dos municípios. Hoje, quase não acontece isso mais. Então, a tecnologia também trouxe isso para ajudar. Com certeza. Sem contar na segurança, né? E sem contar que tempo, você falou de fila, né? Tempo, hoje em dia, já não é mais dinheiro, é vida, né? Ave Maria, hoje é loucura. É vida. A gente tem essa prerrogativa. Eu quero aproveitar porque, assim, tudo bem, eu tive uma ideia, eu vi uma lei, eu desenvolvi um sistema, tá? Porém, o Brasil ele é continental. Quais são os desafios, Marcos, claro, eu vou bater de porta em porta, porque os caras não sabem ainda que existe aquela solução, ou até mesmo eles não sabem que tem aquele problema, porque muita gente hoje em dia não sabe que tem um problema, tá acostumado a uma rotina, tá habituado naquela zona de conforto e não sabe que aquilo na real poderia ser melhor. Então você vai apresentar isso de porta em porta. Qual que é o desafio de se fazer isso num país que, ainda mais Mato Grosso, anteriormente você falava que é 1.000 quilômetros no mínimo para você ir ali. Então, assim... Na cidade mais próxima. E assim, para você visitar 3 cidades, por exemplo. Então, imagina só. E assim, claro, existem desafios aí de distância, mas assim, até de cultura. Se você pudesse fazer um panorama. Vamos lá. Vou falar pela minha experiência. 2004 e 2005, isso está no meu site. Eu viajei os 144 municípios do estado do Mato Grosso, foram 253 mil quilômetros que eu andei dentro do estado, com a pastinha, porta a porta, literalmente porta a porta, falando sobre o meu trabalho. Eu precisava levar para o estado a informação e ela precisava ser precisa. Então, ela precisava atingir quem eu gostaria, que era o gestor. As maiores dificuldades
que eu encontrei, além da logística, que o Mato Grosso é continental, realmente. São 141 municípios em que alguns, de uma ponta na outra, dá 1.500, 1.800 quilômetros de distância. Mas o desafio maior era cultural. O desafio maior era do conhecimento, do acesso à informação, né? E muitos dos gestores não entendiam que aquilo era uma obrigação legal. Então, esse é o primeiro ponto. E vou até fazer um parêntese aqui, fazendo uma observação, dando uma ideia para vocês, de vocês fazerem curso de capacitação para gestores. Tem muito prefeito leigo, muito secretário de administração leigo, muito jurídico que está dentro do município e que é contratado porque já é advogado do prefeito de outras áreas, mas eu encontrei criminalista trabalhando na área administrativa, que não tinha experiência nenhuma. Então, a gente faltava realmente ter o conhecimento da estrutura. O principal desafio que eu encontrei, além da distância, como eu disse, foi levar o conhecimento e fazer com que eles entendessem que era uma obrigação legal. Né? E dentro dessa obrigação legal, que precisava se cumprir, precisava seguir parâmetros. Né? Então, eu encontrei prefeitos por aí com talão de cheque no bolso. Se você pegar na história no Google, você vai ver que prefeitos do interior do Mato Grosso era muito comum andar com talão de cheque no bolso. E aí o rombo na cidade era absurdo. Né? Porque até então podia fazer isso. Podia andar com cheque. O prefeito pagava as dívidas com cheque, mas ao mesmo tempo não se tinha o controle, e aí os órgãos de controle não atuavam sobre isso. O prefeito ia lá no banco, tinha a chave de acesso, pedia o talão de cheque, o banco dava e o prefeito achava que podia, mesmo às vezes sabendo que não era possível fazer compra dessa maneira. Ou às vezes ele não sabia mesmo, às vezes ele achava que ele podia comprar, depois paga, a prefeitura paga depois lá. Né? Mas não se tratava, se falava assim do trâmite, né, de que tinha que se fazer para ter uma aquisição de qualquer coisa. Então, assim, esse foi o grande desafio. E tem muitas histórias que eu tive, por exemplo, de uma prefeitura em que eu visitei, em que eu consegui colocar o nosso produto lá, depois de tudo licitado, tudo contratado. O prefeito, na hora de assinar o contrato, ele me chamou lá. Eu até estranhei, era um município de quase 300 quilômetros de terra para ir. E estava na época da chuva, eu demorei 8 horas para chegar lá. Mas eu fui lá, o prefeito falou assim: Marcos, eu fiz um contrato com você, do site e tal, das coisas que você me ofereceu aqui, você venceu a licitação, mas a cidade não tem internet. Como que eu vou lançar esses dados? Você sabe o que eu fiz? Eu ia toda sexta-feira, 300 quilômetros, buscar os dados em disquete e trazia para casa para poder inserir os conteúdos do município. E para não perder o contrato, eu falei que eu faria isso enquanto a cidade não tivesse internet. Foi 1 ano e meio fazendo isso. Caraca. O meu contrato não valia mais, porque o que eu gastava de gasolina para poder fazer isso. E uma vez o prefeito falou para mim: Marcos, como é que eu acesso o que você está fazendo ou que a população precisa na internet se a cidade não tem internet? Eu tive que, na hora, ver falar o que vem na cabeça. Quem vai acessar é de fora, prefeito, não se preocupe. Porque não tinha internet. E aí, olha só, como eu fui um pouco além. E aí é que eu digo que, às vezes, você precisa também ir um pouco além. Pensar como cidadão. Eu ajudei a prefeitura, na época, a ir atrás de colocar internet na cidade. Era a minha função? Não. Mas estava afetando o meu trabalho. Essa prefeitura eu atendo até hoje, já faz 17 anos que eu atendo esse município. Mas então, assim, era muito louco isso, de você... Alguns prefeitos não queriam saber de fazer, alguns gestores não queriam saber de cumprir a legislação, porque os órgãos de controle não atuavam como atua hoje. E fazer aqui, a justiça seja feita. O Tribunal de Contas do Mato Grosso é um exemplo para o Brasil, e que atua com controle realmente, de muitos anos. Então, mas na época, lá no começo, não era assim. Então, assim, a dificuldade mesmo era levar o conhecimento, levar o entendimento, capacitar, fazer entender. Várias vezes eu peguei a lei de licitações e abri, prefeito, olha aqui, ó, pegar o direito administrativo, prefeito, está aqui, você tem que cumprir. Eu tenho, eu não sabia, rapaz. Então, não, vamos fazer. Então, assim, fica a dica de vocês fazerem um evento também voltado para gestores. Um curso para gestores, é importante. Isso é verdade. E a gente tem aqui, Marcos, tecnologia cresce cada vez mais. E na área de licitação, obviamente, também é um fator ali que tem muita oportunidade e claramente faltam ali também empresas ali que tenham capacidade até de entregar. Claro, a gente tem um leque também grande ali de empresários que já estão atuando, como é o teu caso, e com sucesso. Mas quais são os desafios ali na ponta
do empresário que bateu de porta em porta, apresentou a solução, foi em todos os... atuou na sua região, mas na hora de licitar, na hora ali do trâmite, falando de licitação, eu vou apresentar minha proposta, eu vou participar da licitação, quais são os desafios que esse empresário ele geralmente encontra Brasil afora? Eu vou dizer, isso é uma regra que acontece até hoje, quando se vai fazer licitação de tecnologia. Volto a falar da não capacitação do pregoeiro ou da equipe para ter um entendimento mínimo, principalmente de saber separar as coisas, né? Existem licitações em que foram feitas, em que eu pedi o processo, né, anterior para saber como foi feito o balizamento, como foi feito o pedido dos orçamentos, e eu encontrei agência de publicidade dando orçamento, eu encontrei empresas que só montavam e desmontavam computador fazendo orçamento, eu encontrei, por incrível que pareça, empresas que tinham KNAI de comércio de produtos e serviços, mas não específicos. Então, assim, o grande desafio nosso, e também para eles, é que, por exemplo, eu viajei pelo Brasil inteiro, especialmente nos estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, para participar de licitações, em que eu cheguei lá, eu tive que contribuir com o pregoeiro para que fosse cancelado o certame, porque estava errado desde o balizamento. Então, você imagina, de ter feito um balizamento nesse município específico que fez o balizamento com nenhuma empresa de tecnologia. Ele fez balizamento com empresas de outras atividades. E que eles não pesquisaram para fazer, ou que não tinham conhecimento para fazer. E aí não adianta nem eu participar. Porque se eu participar, quando isso for ser julgado para o Tribunal de Contas, em algum lugar, a culpa vai vir não só no órgão, vai vir em mim também. Então eu peço, sempre quando eu vou participar de uma licitação, eu peço o processo legal antes. Eu peço o balizamento, eu peço o orçamento, porque às vezes não conseguem colocar nem dentro do orçamento correto, né? Então a dificuldade é isso. E o que eu digo para as empresas de tecnologia, que às vezes eu encontro por aí, que são empresas que são sérias, que tem muita gente que não é na área de tecnologia e aproveita que o gestor é leigo para colocar qualquer coisa, menos aquilo que era o objetivo de ser contratado. Que eu brigo com eles, ou eu brigo assim no bom sentido, de dizer para eles, olha, vamos fortalecer a nossa área, vamos fortalecer o nosso trabalho. De que maneira? Vamos nos organizar. Vamos, então, propor para os órgãos, e eu faço isso com muita frequência. Eu sou uma formiguinha. Quando eu vou nos municípios que eu atendo, eu sempre levo situações reais para os pregoeiros, para que eles entendam separar as coisas. Nós brincamos aqui agora há pouco de que o TI da prefeitura é o cara que faz tudo. Eu já vi muitos casos de que o TI é que estava fazendo, não o pregoeiro, o TI que estava fazendo o pregão. Né? Então, assim, e aí você vai ver que o cara é o TI, ele tem conhecimento em qualquer área, mesmo em desenvolvimento de software. E aí também faltou o quê? Faltou o gestor fazer o investimento para poder capacitar, faltou o entendimento do pregoeiro e o pior de tudo, as empresas que foram participar que não são da atividade. Ou porque querem entrar, as agências de publicidade querem entrar por espertas, que acham que são. Mas tem empresas que, por exemplo, que o cara achou que por ter o KNAI de comércio e serviço, ele podia participar. O cara que tem o KNAI no CNPJ de reparação de computador acha que pode participar, não pode. Mas nem o município, na hora de pedir, pede corretamente. Então, falta hoje elaborar um estudo técnico preliminar, dentro da nova lei, falta elaborar um termo de referência muito bom, ou então, antes de tudo isso, chamar as empresas que estão no mercado, com expertise, para poder orientar e informar uma situação que não favoreça A, B ou C, mas que atenda ao município. Também tem isso. Às vezes você vai ler um edital ou um termo de referência e ele está muito, mas muito direcionado, né, para aquele sistema, para aquele software. E aí você não consegue participar, porque ele não tá abrangente, ele está fechado. Então, aí várias vezes eu faço a impugnação. Então, porque, por exemplo, o sistema de gestão pública interna, que analisa, que cuida de todas as rotinas administrativas do município, ele pode fazer tudo isso, menos o Portal Transparência. Por quê? Porque o Portal Transparência não é sistema de gestão pública. O Portal Transparência é a Lei 131/2009 e a Lei 12.511/2011, ela determina que todos esses dados que estão dentro do sistema de gestão pública venham para fora
para que tenha acesso à informação e para que seja publicada a transparência. O que eles fazem? Algumas empresas fazem. Olha que maluquice. Eles vendem o sistema de gestão pública interna para o município e colocam lá, com o portal Transparência incluído. Por que não pode ser assim? Porque o portal Transparência não é só despesa e receita. O sistema de gestão pública interna de um município, ele não é só isso. E, às vezes, não se contempla a legislação. O município precisa também ter, dentro do seu município, lá os sistemas que controlam a legislação. Né? Precisa ter o RH, precisa ter as leis, precisa ter despesa e receita, precisa ter licitações, precisa ter uma série de coisas que eu não conheço nenhum sistema de gestão pública que tem tudo. E o que o Tribunal de Contas tem feito? Tem autuado os municípios por descumprimento da lei. O sistema de gestão pública pode sim fornecer uma parte disso, mas não totalmente. E o pior, eles vendem dessa maneira como chave. Então, tipo assim, você comprou uma chave, que é o login de acesso, para acessar o sistema de gestão pública interna. Na hora que eu vou replicar para o portal Transparência, é outra chave. Que, na verdade, não é outra chave. Na verdade, é o mesmo ambiente. Né? Você só está levando ele para um IP externo. E eles cobram 2 vezes para fazer isso. Também é errado. Então, eu já encontrei bastante situações dessa expertise na área de tecnologia em que, em função dos gestores serem leigos, eles atuarem de má fé, na minha visão, nesse sentido. Né? Então, essas coisas precisam mudar, essas coisas precisam ser mais bem elaboradas, mas os municípios precisam ser capacitados. Nem é culpa deles, é culpa, às vezes, das malandragens das empresas de tecnologia em realmente fornecer o serviço correto. Muito bom. Eu quero aproveitar um profissional da área de uma empresa, né, que tem sucesso na área de licitação em tecnologia. Ô Marcos, falando de colonização um pouquinho, o colonização ele agrega, no caso, a esse perfil, principalmente você que participa aí de várias licitações ali por mês, o que te ajuda? Primeiro que os filtros são fundamentais, né? Então, quando você coloca os filtros, você recebe aquilo que é baseado na sua atividade econômica, né? Então, hoje, eu já sou cliente da Concitação há quase 10 anos. Hoje facilita muito, eu tenho um setor que só cuida disso lá na empresa. Eu criei um setor de licitação lá para poder acompanhar todos os editais e até mesmo fazer, em alguns momentos, algumas consultas aqui para vocês, para o seu jurídico, para saber se aquilo é pertinente ou não. Então, o departamento de licitações hoje da nossa empresa, ele é ligado diretamente ao trabalho de vocês, porque o sistema permite que a gente tenha acesso a N situações em que nós precisamos, não só o edital. Tem muita gente que eu encontrei no evento que vocês fizeram aqui, que não conhecia 10% do sistema da capacidade que vocês tinham. Entendia que era só boletim, que era só o edital. E aí, teve um exemplo inclusive, de eu abrir o sistema lá, eu mesmo abrir e mostrar para eles todos os acessos que o painel dava. Então, assim, hoje, o sistema de vocês é fundamental para que a gente tenha não só o acesso às licitações no Brasil, mas principalmente a todos os documentos que são necessários para isso, a informação correta para que se participe de uma licitação, e tem muita gente que leva documento errado. Eu fui participar de licitação em que o termo de referência, em que o atestado de capacidade técnica não era pertinente com a atividade, ele era genérico, e o pregoeiro queria aceitar, e aí a gente derrubou, eu tive que derrubar isso na justiça. Então, assim, eu não derrubei ele nem na sessão e tampouco lá na parte administrativa. Eu tive que entrar na justiça. Porque o cara que juntou o atestado de capacidade técnica, pasme, ele tinha uma padaria em que o filho dele era programador. E ele queria usar o KNAI e da padaria para fazer isso. Ele colocou lá como item, como secundário, desenvolvimento, e queria usar a expertise do atestado de capacidade técnica do sistema que a padaria usava. Então, tipo assim, eles fizeram uma situação seguinte, entenda o que eu vou dizer aqui. Vou falar bem calma para você entender. Porque é loucura isso. Eu tenho uma padaria e eu vou participar de uma licitação de sistemas. A empresa que fornece o sistema para a minha padaria, o meu filho trabalha nela. Só que essa empresa de sistema de padaria só vende sistema de padaria. E esse atestado de capacidade técnica dessa empresa foi juntado num processo legal para fazer o sistema, na época era o desenvolvimento do site institucional do município. Cara, que loucura. O KNAI principal era a padaria.
E o secundário, o terciário, ele botou lá 1 mês antes da licitação para poder participar. Olha a loucura disso, cara. E aí que ele queria entrar. E ele nunca fez, a empresa nunca tinha feito um website na vida. Era só sistema de gestão de padaria. E aí eu não consegui, inclusive, nem que o pregoeiro fosse fazer... como é que fala? A diligência. Loucura. Então, assim, falta isso, cara. E o sistema de vocês, por exemplo, nos dá um norte muito grande para poder ter a orientação. A gente aprendeu, e aqui não é fazer publicidade, não. A gente aprendeu muito utilizando o sistema de vocês, porque ele abriu muitas portas. Né? Várias vezes eu enchi o sistema lá de perguntas em que realmente tinha dúvida mesmo. E o meu departamento jurídico também tinha dúvida. E vocês conseguiram responder para a gente prontamente e nos ajudou demais. Então, hoje não é possível mais você ter uma empresa como a minha, de tecnologia, que participa de licitações, sem ter um auxílio como esse. Né, de ferramentas que complementam. E aqui vai ainda mais uma dica, mais uma vez, de vocês implementarem dentro do sistema uma área falando sobre licitações de tecnologia, do que pode, o que não pode, o que não é, quais são os documentos necessários, atestado de capacidade técnica, KNAI, pertinente. Tem muita gente que veio no evento aqui de vocês, em que eram da área de tecnologia, que nós conversamos, em que nós tratamos sobre isso também, que eles também enfrentam essas dificuldades, né, de, às vezes, não ter um auxílio. E... você tendo uma ferramenta como essa, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Desde quando nós colocamos na empresa, nos últimos anos, licitações, tem licitações que eu venci participando, que eu peguei no sistema de vocês, que eu nem fazia ideia de que poderia ser licitado. Eu não ia atingir esse estado. Estou falando de Rio Grande do Norte, Paraíba, porque eu coloquei lá a nível Brasil. Eu não atendo o estado de São Paulo. Eu não atendo o estado de São Paulo, nem Rio e nem Minas. Mas lá para cima eu atendo tudo. E onde a gente conseguiu entrar mais vezes foi através dos editais que a gente pegava no sistema de vocês. Que maravilha. Então, mas ainda tem a cultura de esconder edital. Isso é uma loucura. E também, né, Antônio, a gente... É legal ouvir, né, do Marcos isso, porque também o mercado, ele, a cada tempo, né, que ele vai se aperfeiçoando, tem também muitos licitantes ali capacitados. Ou seja, por exemplo, no caso do Marcos, se você não está capacitado ou não tem meios ali que possam te oferecer ferramentas para que você ganhe tempo, principalmente, né? Por exemplo, ele tem ali uma análise de mercado onde ele pode analisar todo o segmento dele, o que está acontecendo no segmento dele. Boa. Ele tem uma análise de concorrente, ele viu que aquele cidadão ele vai concorrer com ele, o cara da padaria, ele pode puxar a capivara ali do cara da padaria, por exemplo, que está se aventurando, por exemplo, e vai, no caso, fazer parte da estratégia dele para participar daquele edital. E tem um gerenciar documentos autenticar, que ele vai fazer ali Deixa eu fazer uma observação aqui, te interrompendo, sobre a análise de mercado que vocês têm lá, de alguns concorrentes. Eu tomo o cuidado de consultar o CNPJ, para ver se realmente é concorrente. Né? E muitos deles, mais da metade, não são. Estão atuando, mas não são. E aí, em alguns casos, eu entro em contato com o próprio órgão. Falo, olha, eu sou um prestador de serviço, né, que não atua no município de vocês, mas a nível de orientação, manda um e-mail, manda um documento, manda o KNAI, então vamos mandar aí para o seu setor, para a sua procuradoria, para vocês não cometerem esse erro mais. Porque aí vocês estão, primeiro, prejudicando a minha área de atividade e, segundo, o seu gestor pode ter uma penalidade severa por estar contratando serviços em que a empresa que presta serviço não é especialista para isso. Então, essa ferramenta que vocês têm é fundamental para nós pesquisarmos os concorrentes. Não só em relação a preço, mas em relação a quem são os concorrentes. Né? De fato, quem são. Então, se eles têm penalidades também. Se tem penalidade, opa! Olha a dica por trás disso, né? A gente sempre fala a questão do preço, né? Muita gente fala, não, tem que brigar no preço e tudo mais. Não é só preço. O primeiro passo, até antes de analisar os documentos de habilitação daquela empresa, essa empresa, ela tem por finalidade fazer essa atividade ou fornecer esse tipo de produto. Ela é uma padaria? Sim ou não? Entendeu? Então, isso são elementos que o empresário capacitado, o consultor, o analista capacitado, ele tem que trazer e, querendo ou não, isso ajuda o próprio órgão público. Uma vez que, imagine, a minha empresa é a empresa de
tecnologia. Eu vivo de tecnologia, eu respiro tecnologia. O meu sustento de toda a minha equipe é a tecnologia. Então, eu vou fazer o melhor sempre. Agora, imagina, a minha empresa, nada contra, mas empresa de A a Z ali, a minha expertise não é isso, o meu ganha-pão não é só isso. Então, se esse contrato não dá certo, tudo bem, é mais um contrato. E isso vai refletir em quem? Nenhum órgão público compra por comprar, não existe isso. Por que eu estou comprando ou contratando o serviço? É para atender a população. Então, isso vai refletir na população a qual aquele órgão está inserido. E uma situação importante que acontece muito com a gente, e aí, às vezes, o pessoal que participa das licitações eletrônicas lá, que cuida da gente, eu sempre digo, não se preocupe com o preço. Não, e é uma dica ao pessoal aí, de tecnologia. Não se preocupe com o preço. Eu vou dar um exemplo recente. Semana passada aconteceu isso comigo, no município de Sapezal, Mato Grosso. A licitação eletrônica era, para mim, atividade pertinente, e o valor inicial era 72 mil, global. A empresa que venceu com 4 mil. Eita! E o pregoeiro não teve a coragem de excluí-la por valor irrisório. Ele aceitou a empresa. Eu fiquei em quinto lugar. Tinha 6 empresas, eu fiquei em quinto lugar. Eu parei onde é o meu limite. Bom, quando chegou na documentação, a empresa não tinha. O segundo colocado não tinha. O terceiro colocado tinha a documentação. Só que o primeiro colocado, que ganhou por esse valor, ele entrou com recurso. O segundo colocado também entrou com recurso. O que aconteceu com a situação? Administrativamente não conseguiram resolver. Foram para outra instância. O que ocorreu? Que eles não consultaram. Aí o erro está lá no início do processo legal. Todas essas empresas que forneceram orçamento, essas 3 primeiras que venceram, não era da atividade pertinente. Olha o tempo, o dinheiro que se perdeu para fazer isso. Olha a loucura que está isso. O que aconteceu lá, o certame foi cancelado. Então, veja só. Por que eu digo que, para as pessoas que participam hoje de pregão eletrônico, não se preocupar com o valor. Vá até o seu limite. Não faça qualquer coisa por qualquer valor, porque você está desvalorizando o seu próprio trabalho, o seu próprio produto. Então, na hora em que você for participar de uma licitação eletrônica, foque naquilo que você é capaz de entregar, respeitando principalmente a integridade financeira do seu trabalho, a sua credibilidade e a sua atividade. Porque eu já participei de N licitações em que eu não venci, que eu não fui o primeiro colocado e que depois eu entrei. Então, no processo eletrônico, tem muita gente com medo do processo eletrônico. Porque lá é só preço, lá é só preço, lá é só preço. Não é, gente. Então, é importante falar sobre isso e também consulte o município quando for haver um processo, uma disputa eletrônica. Peça ao município para te mandar uma cópia do balizamento. Eles não podem, não devem esconder. Então, se eles não quiserem mandar o balizamento, peça então o CNPJ das empresas que mandaram o balizamento. Porque isso vai servir depois de elementos para que você possa contestar o resultado, caso você não seja o vencedor. Então, tem muitas coisas por trás de uma licitação eletrônica que as pessoas precisam entender. E muita gente fica muito preocupado em jogar um preço lá embaixo, que às vezes é inexequível realmente, para poder entrar no órgão. E depois chegar lá, eles querem usar os jeitinhos para poder entregar, permanecer, ou até mesmo não entrega. E aí você atrasou todo o processo legal, você comprometeu a sua empresa, você comprometeu o município, porque hoje a legislação vigente ela tem o seu controle rigoroso em relação à prestação de contas, então você vai acabar prejudicando o seu município. E na nova lei de licitações, se eu estiver errado, me corrijam. Não é só o gestor que é responsável mais. Perfeito. São todos os gestores, são todos os setores que estão responsáveis. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque o CPF deles fica vinculado. Sim. Então é muito difícil você participar de uma licitação num pregão eletrônico em que não tem uma empresa que tenha, assim, vou repetir, é muito difícil você participar de uma licitação onde todas as empresas têm efetivamente aquele CNAE. Onde a empresa realmente tenha todos os documentos. Tem que vão só se aventurar. E isso é muito perigoso. Então, uma crítica que eu faço à nova lei, é que deveria se analisar os documentos das empresas antes de ter o certame.
Porque quando você faz o balizamento, se você não tiver realmente pertinente com aquilo, pesquisar se a empresa realmente é daquela atividade. Né? Então, hoje não se faz isso. Pega 3, 4, 5 orçamentos de balizamento, mas não consulta. E eu participei de muitas licitações, presenciais, inclusive, de que os orçamentos não eram isso. Então, precisa realmente tomar muito cuidado. Então, e repito, né, no pregão eletrônico, vocês que estão nos assistindo aqui hoje, não se preocupe com o preço, não. Se preocupe com aquilo que você pode entregar, com os documentos da sua empresa. Que uma hora você vai ser vencedor, mesmo não sendo o primeiro colocado. Muito bem. Maravilha. Que legal, né, cara? Trazer Aula. quem tá na ponta e vivencia isso, né, cara? Isso pra gente tem um valor muito forte, porque de fato a gente consegue ouvir e pegar dicas ali e na prática, né? Vivência prática. Perfeito. É o que a gente busca aqui. Então, Marcos, eu vou trazer o nosso escolhido, o seu personagem escolhido. Foi. Ele é um cara, que também tem uma vivência na área, agora falando de televisão, né, como apresentador. E ele veio aqui justamente para falar um pouquinho com você. Ele vive de férias, mas só que hoje é trabalho, né? Então eu quero Trabalho. eu quero dar espaço a ele aqui. Fique à vontade, tá? Ele faz algumas piadas legais, outras Nem tanto. nem tanto. Então fique à vontade ali para que você possa também usufruir desse querido e ilustre apresentador, nosso querido Silvio Santos. Seja bem-vindo, Silvio. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. É o Marcos Ótimo. Paulo lá. Quem quer dinheiro? Eu quero. Ah, todos nós queremos. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, querido? É um prazer te conhecer aqui. Você sabe que eu te escolhi, Sim. segundo o Bruno. Primeiro porque eu sou São Paulino. Ah, tá certo. Silvio Santos é São Paulino, não sei se você sabe. E Esse Silvio Santos é. e porque a gente admira bastante o seu trabalho. Que bom. Igualmente. É recíproco. É isso aí. Você tem uma energia muito boa. Que bom saber disso. Apesar do seu tamanho. Tem uma energia muito grande, apesar do tamanho. É verdade. Tudo certo, pessoal? Tudo certo, Mais Silvio. um episódio aí legal, Mais um bacana. episódio. Estava ouvindo ali, estava ouvindo você. Eu venho aqui para ouvir histórias hoje. Ah, é? Eu quero saber se você tem alguma história aí curiosa ao longo, né, dos anos aí viajando pelo Brasil. Vou aproveitar que você está aqui e contar ela com humor. Aí eu gosto. Foi terrível na época, mas... Histórias trágicas depois. mas que viraram... eu dei um spoilerzinho para você ali anteriormente, verdade. mas eles não estavam presentes na hora, eu acho que ele não ouviu. Mas a história é assim, é bem legal. Hoje é bem legal. Inclusive faz parte da minha biografia que eu estou escrevendo, ela está lá na minha biografia. Sim. Eu visitei um município por 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 54 vezes e o prefeito não me recebeu. Caraca. Nunca me recebeu. Depois de insistir, né, de estar um pouco chateado de ter ido 54 vezes nesse município, eu não fui atendido. Com raiva, no projeto que eu escrevi, eu risquei o nome do município e coloquei o nome de outro município vizinho. E fui lá e o prefeito me recebeu na mesma hora, deixou eu ler o projeto inteirinho e falou, cara, eu gostei, eu quero contratar você. Na época eu já sabia o que era dispensa. Falei, prefeito, você faz uma dispensa aí e tal. Falou, não, vamos licitar. Bom, licitou, venci a licitação. Nós fomos eleitos com esse trabalho em 2006, está até no meu site ali, pode ver, pela Fundação Getúlio Vargas como o melhor site de prefeitura na época. Aí que vem a parte legal. Foi trágico 54 vezes que eu fui no município vizinho e ele não quis me atender. Quando saiu isso na mídia, o prefeito que não me atendeu ele me ligou. Falou, rapaz, você mora aqui em Sinop? Você não veio falar comigo? Não. Falei, mas moça, eu fui 54 vezes aí. Porque eu anotei na agenda. Todas as vezes que eu ia, eu anotava. Rapaz. E ela falou, não, vem cá. Aí eu fui conversar com o prefeito na época. Ele aí, então, aceitou o meu trabalho. Claro que o valor foi outro. Né? Até um abraço para ex-prefeito Nilson Leitão, que eu fui lá, o senhor ajudou a pagar minha casa na época, mas assim, veja só, eu saí, eu vou dizer aqui o município que aconteceu isso, foi no município de Sinop que aconteceu isso, eu fui 54 vezes falar com ele não me recebeu, eu fui no município de Sorriso, o prefeito de Sorriso me atendeu, e Sinop e Sorriso sempre foram rivais, e nós ganhamos esse prêmio, que é um prêmio espontâneo, que é feito uma pesquisa sobre a avaliação de todos os serviços
serviços que os municípios tinham na internet, e o Sorriso foi eleito em 5 quesitos o melhor, né? E aí, quando ele soube dessa história, ele me chamou. E o legal disso tudo é o reconhecimento. No dia do lançamento do site da Prefeitura de Sinop, o prefeito pega o microfone e conta essa história. Fala, eu queria aqui valorizar isso, pedir desculpa para esse menino, que esteve aqui por mais de 50 vezes, segundo as anotações dele. Eu não recebi, e o prêmio que Sorriso tem hoje deveria ter sido nosso. E isso, casa cheia, eu tenho registro disso até hoje guardado. Então, essa é uma história curiosa e interessante, que na época me deixou muito nervoso, porque quando eu escrevi o projeto da Prefeitura de Sinop, eu escrevi como cidadão, eu escrevi como usuário, eu escrevi como morador, eu escrevi com coração, com paixão para fazer aquilo. Né? E acabou que não aconteceu no primeiro momento. Né? E graças a Deus, a Prefeitura de Sinop é cliente nossa até hoje nós temos o serviço prestando lá. Então essa é uma história que eu entendo que tem um pouco de humor hoje, mas na época não foi fácil não. Você ir lá todo dia e você não ser atendido. Então, mas a pergunta é, a Prefeitura de Sorriso te recebeu com um sorriso no rosto ou não? Demais! Demais! Ficamos por 12 anos lá, atendendo o município de Sorriso. Foi maravilhoso, abriu muitas portas pra gente. Olha, e o prefeito era muito querido. Também as pessoas... Ele era sorriso demais. Os dentes não é muito bonito na época, não, mas ele... mas ele ria demais. Inclusive, a cidade de Sorriso é conhecida no interior do Mato Grosso como a cidade mais receptiva, né? Que as pessoas recebem você bem. Faz todo sentido. Todo sentido. É a maior produtora de... Vocês vão ver aqui, é a maior produtora de grãos do mundo, é a cidade de Sorriso. Muito bem, Marcos. A história boa é essa. É sempre bom ouvir essas histórias Já pensou? boas. Você teria essa paciência, essa resiliência de ir mais de 50 vezes ser Realmente atendido? tem que ter paciência, porque 54 vezes não é pouco. Não é pouco, né? A minha mulher até fala assim pra mim, mas você tem certeza que foi 54 vezes? Eu falei, meu amor, foi eu que fui. E depois, quando ele viu e aceitou lá, você foi pela 55ª vez e ainda foi de coração bom. Foi muito bom. Foi, coração o coração foi muito bom, transformou o coração em números. Então você foi 55 vezes. 55 vezes, que por coincidência era o número dele na época. Ah, é? Então Olha era só. isso que ele tava esperando. Pode ser. Ele falou, quando for 55, aí eu aceito. Pode ser. Tinha essa Muito parte curioso. mais mística aí. Pra quem acredita Tem nisso, isso, né? Pra quem acredita tá nisso, lá. é legal. É verdade, é verdade. E teve uma outra história também, bem rapidinha, que eu vou contar aqui também, em que eu fui visitar um município lá do extremo do Mato Grosso, em que eu marquei com o gestor na segunda-feira pela manhã. Eu saí do meu município com o dinheiro contado, para ir e voltar na segunda. E aí, segunda-feira, cheguei lá, ele não me atendeu. Falei, caramba, e agora? Vou ter que ficar aqui. Não tinha dinheiro para hotel. Eu fui no posto de gasolina, pedi pro cara, ó, dou 5 aqui, você olha o carro para eu poder dormir. Eu dormi lá. Na terça-feira, ele passava por mim e falava assim, cara, eu vou te atender já já. Na terça não atendeu, na quarta não atendeu, e eu dormi no posto de gasolina. Já não tinha nem roupa mais, estava indo todo dia com a mesma roupa. E aí, na quinta-feira pela manhã, ele me atendeu. Ele falou, o que você faz mesmo? Eu falei, prefeito, eu vim aqui para resolver a sua situação na internet. Ele falou assim, mas o que eu tenho que fazer na internet? Olha como que era. E aí, depois que eu expliquei para ele, aí que vem a parte legal da história, ele chamou a prefeitura inteira para eu explicar para a prefeitura o que era a internet. Então, é legal também você fazer uma história curiosa, porque eu tive que explicar para as pessoas o que era a internet, como é que acessava, como que ia funcionar. Então, é um trabalho bem legal. Aliás, falando sobre isso, vocês precisam também saber de uma informação importante, que tem muita prefeitura hoje, muito órgão público por aí, em que as pessoas que estão lá não têm conhecimento de informática não, tá? É importante falar sobre isso também. Precisamos estimular o conhecimento na área de informática básica dos municípios. É importante, é importante. Demais. Olha, muito legal. Você é um rapaz que tem bastante história. Eu gostei da sua história. Eu soube que você é São Paulino, né? É o Silvio São Paulino. Eu vou levar você lá para Sinop. Para Sinop, cidade de Rogério Ceni. Cidade de Rogério, e de Joaninha Freestyle. Não sei se vocês conhecem. Aí o maior piloto de freestyle desse país. Tá? Pode dar um Google aí, Joaninha. Vocês vão ver que também é de lá. Lá tem o Museu do Rogério Ceni. Que legal. Eu vou levar você a conhecer lá. Você já esteve em Sinop, né? Já tive. Ele já conhece. Vou levar você a dar uma passeada lá. Bora lá. Para fazer um show, uma apresentação lá. Como Silvão Silvio. pelo Brasil.
É isso aí, muito legal. Parabéns, olha. Se muito quiser um legal. Tocantins também te levo, comer um chambari também é bom. Chambari? Vou pensar. Vou pensar. E aí, Bruno? Fechado. Obrigado, Silvio, pela sua participação Valeu. mais uma vez. E, Antônio, que episódio legal, né? Que episódio legal. Que episódio Qu- bacana. Quantas e a gente histórias. precisa trazer mais pessoas. E quem se interessou em participar, escuta, é ouvinte, né? E assiste a gente pelo YouTube também. Você que tem histórias para contar, você que, no caso, vivencia a licitação na prática e consegue vir aqui, não tem vergonha das câmeras e do Do microfone. microfone. E você consegue vir aqui trazer histórias, escreva ali as suas dicas para o licitante para que a gente possa entrar em contato contigo, avaliar, obviamente, para que você possa vir para cá e tenha disponibilidade também, né? E contar a sua história aqui na prática, aqui, principalmente você que é cliente do Colonização. Marcos, obrigado pela sua participação mais uma vez. E para a gente finalizar esse episódio, uma dica de quem já atua há mais de 20 anos na área, para quem já está e também para quem já está ou quer iniciar aí na parte de tecnologia, principalmente vendendo para o setor público. Importante, a dica principal é realmente focar. Quando você escolhe uma atividade econômica para você atuar, você tem que focar. Existem muitas empresas que perdem o foco ao longo do tempo, né? Então, quando você quer começar qualquer negócio, principalmente de tecnologia, foque num determinado atuação e siga em frente com ele. E também, assim, para quem já está há algum tempo participando de licitações na área de tecnologia, eu me coloco à disposição, mesmo sendo meus concorrentes, às vezes, em orientar para que eles possam realmente saber como atuar diante disso. O Brasil é continental, a nossa empresa não tem intenção nem pretensão de atender o Brasil inteiro, tem cada um no seu quadrado, o meu braço alcança só um determinado lugar. E nessas regiões em que a gente não atende, a gente pode, e isso aqui é de verdade, pode procurar a MPX, que a gente vai orientar a seguir o caminho correto. A você que está começando, você que já está atuando, que está encontrando dificuldade na área de licitações, a gente se coloca à disposição voluntariamente e gratuitamente para poder ajudar a orientar, para que seja, então, no futuro, um concorrente saudável. Nós, de tecnologia, precisamos de concorrentes saudáveis, né? E a gente não está encontrando isso no Brasil. Então, e que eles se especializem naquela área e que realmente entregue. O segredo da área pública, eu disse aqui, por exemplo, de Sinop, de Sorriso, de outros municípios, que a média dos nossos clientes são de 15 anos. Para você permanecer num órgão com esse tempo todo, você precisa entregar. Se você não entregar o que você propõe, você não fica, né? Então, os serviços essenciais, os serviços institucionais, a solução da vida das pessoas, isso faz com que você realmente permaneça trabalhando e mantendo a tua empresa. Então, se você quer entrar na área de tecnologia, por exemplo, ou qualquer outra área para atender o órgão público, entregue. Essa é o principal. Então, assim, por isso que, eu repito aqui, no começo eu falei sobre o slogan nosso, que é ouvir, entender para atender. Esse é o segredo. Você ouviu, entendeu e atendeu, você vai permanecer por 20 anos ou mais, como a gente está hoje aqui, graças a Deus. E agradecer mesmo a oportunidade. Eu espero que o conteúdo tenha sido relevante para as pessoas. Se nós conseguimos passar o entendimento para uma pessoa que assistiu aqui e que ela consiga, com esse entendimento, melhorar a vida dela, para nós já é satisfatório. E eu posso falar aqui do trabalho social que eu estou fazendo? Por favor. Claro. Então, assim, ao longo da nossa vida, da minha vida especificamente, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, muitas pessoas. E as portas se abriram para mim, sozinho ninguém é ninguém. Não é isso? Parece isso que é redundante, mas é verdade. Se você estiver sozinho, achar que você pode fazer sozinho, você nunca vai ser ninguém. E eu estou, de uma certa forma, espontaneamente retribuindo isso, de alguma maneira, nos municípios que eu atendo ou que não atendo, fazendo palestras para os jovens de 12 a 17, 18 anos, sobre tecnologia, sobre a minha história de vida, porque eu sou um ex-favelado, né? Então, a minha mãe e meu pai eram pessoas que trabalhavam na roça, né? Então, eu tive que buscar outros caminhos. Da minha turma da escola, eu descobri ontem que eu visitei minha mãe, e o que está vivo está preso. Então, eu sou a exceção,
né, de uma área periférica. Então, é o que eu disse no começo, quando eu contrato por perfil e não por conhecimento. Nessas palestras que a gente faz nas escolas municipais e estaduais, temos encontrado crianças brilhantes. Então, eu quero me colocar à disposição aqui também, para que em algum momento, se vocês entenderem que for necessário fazer uma palestra sobre a minha história, sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, sobre os caminhos corretos da internet para poder as crianças se capacitarem e escolher a sua área de atuação gratuitamente dentro da internet, que é o lado bom, eu estou à disposição aqui. Eu já fiz palestra para mais de 2.000 crianças em várias escolas dentro do estado do Mato Grosso. Estou fazendo agora em outras escolas e o mais legal, eu vou conseguir fazer a palestra na escola que eu estudei. Então, para mim, isso é maravilhoso. Então, eu me coloco à disposição demais aqui de vocês, caso vocês entendam, no município que você trabalha ou no município que vocês conheçam, para capacitar a garotada. A tecnologia é o futuro, só que o futuro já está aí. Né? O amanhã já é hoje. E quem não se capacitar, quem não se atualizar, usando a internet para o lado bom, vai ficar para trás. É cada vez mais difícil. Isso independente de política. Cuide de você, do seu bem-estar, da sua família, busque o seu conhecimento, que independente da política que tiver aí, você vai conseguir crescer. Maravilha, muito bom, Antônio. Obrigado mais uma vez, tamo junto. Eu que agradeço, Pessoal, meu irmão. depois desse episódio incrível, aguardamos vocês na próxima terça-feira com mais um Com InstaCast. Muito obrigado e até a próxima.